Fala galera, análise de Bahia 1, Internacional 0, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Bahia entrou num 4-2-3-1 e o Internacional num 4-4-2. Olhando a disposição aqui média dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Bahia um pouco mais recuados em relação aos do Internacional. E analisando a concentração de jogadas, a gente vê que pelo lado do Bahia, 53% delas ocorreram no meio de campo, e aqui cerca de 20% no seu campo defensivo e 20% no seu campo ofensivo. Já o Internacional conseguiu concentrar um pouco mais de jogadas no seu campo de ataque, né? 34% e 44% no meio de campo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos e a gente vê trechos bem segmentados, né? Então o Internacional teve um domínio discreto aqui no início do jogo, depois o Bahia passou a dominar, ali um pouco antes dos 30 até o final do primeiro tempo, um domínio maior do Internacional, e aí o início do segundo tempo também um domínio do Inter, depois o domínio do Bahia, domínio do Inter e domínio do Bahia, né? O jogo foi bem, parece ter sido de trechos assim de cada equipe dominando. Mas o Bahia teve alguns momentos em que dominou que foi mais agudo, né? Que são esses trechos aqui em que a gente tem barrinhas azuis mais altas, né? É um domínio mais intenso do time na partida. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e também aquilo que eles conseguiram fazer em termos de criação e de finalização. Eu vou destacar aqui as principais delas, e aqui o Inter se destaca com uma posse de bola superior à do Bahia, não muito, mas para um visitante é um número de médio para alto. Nas demais estatísticas aqui de passes, bolas longas e cruzamentos, não teve nenhum destaque para nenhuma das duas equipes. Em termos de criação, passes decisivos, 12 para o Bahia contra 9 para o Internacional. E passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou pré-assistências, né? Que é um passe que permite uma assistência para gol. As duas equipes aqui com números bons, tanto para o Bahia como mandante e para o Internacional como visitante. Em termos de expectativa de assistências, 1,12 para o Bahia, 0,47 para o Internacional. Sendo que expectativa de assistências é uma estatística que busca medir o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores conseguiram finalizar, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram o gol. Mas a ideia aqui é ver se a equipe teve capacidade de levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de gols. As duas equipes aqui com números relativamente baixos, né, um número mediano aqui para o Bahia e um número de médio para baixo para o Internacional, mas o Bahia foi superior nesse quesito. Em termos de finalizações, o Bahia deu 14 chutes a gol e o Internacional 12. Dos 14 chutes do Bahia, 3 foram bloqueados, 7 foram para fora, sendo que 4 passaram perto do gol, 3 bolas defendidas, além do gol marcado. Dos 12 chutes do Inter, 6 foram bloqueados, 4 foram para fora, sendo que 2 foram perto do gol, um chute na trave e uma bola defendida. Em termos de chances claras, o Bahia conseguiu um número bem alto, 6 chances claras criadas, e o Internacional 2, que também é um número alto, considerando que era um time visitante. Mas só a gente olhar a quantidade de chutes a gol e de chances claras, enfim, isso não fala muito sobre a qualidade das oportunidades de gol, nem sobre a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então a gente tem duas estatísticas que ajudam a gente a ver essas duas situações, a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades e a expectativa de gol pós-chute, a qualidade dos chutes, além, né, da qualidade da oportunidade, também a qualidade dos chutes. Então, somando todos os chutes do Bahia, a expectativa de gols era de quase 2, era para o Bahia ter marcado quase 2 gols aqui, 1,93, e pelo lado do Internacional, 0,58. Um número aqui de médio para alto para o Bahia, enquanto para o Inter foi um número de médio para baixo.
Considerando a qualidade dos chutes, a expectativa de gols do Bahia cai para 1,39 e do Internacional para 0,05, uma expectativa bem baixa. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute dá uma noção para a gente da qualidade das finalizações, né? A qualidade que os atacantes conseguiram dar nas oportunidades que eles tiveram através da qualidade dos chutes. No caso do Internacional, essa diferença é de menos 0,53, né? O que mostra que o desempenho do Bahia, 0,53 negativo, que mostra que o desempenho dos atacantes não foi tão bom assim. Pelo lado do Internacional também essa mesma diferença de menos 0,53. Enfim, então a mesma análise, os atacantes do Internacional também não tiveram um bom desempenho. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols efetivamente marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, pelo lado do Bahia, a expectativa era que marcasse 1,39 gols e marcou um gol. Essa diferença de 0,39 positiva mostra que, apesar do gol tomado, o goleiro do Inter teve um desempenho relativamente bom. Ele evitou mais gols do que tomou, se é que seria possível tomar 1,39 gols, né? Aqui é só uma questão estatística. Pelo outro lado, a expectativa era que o Internacional marcasse 0,05 gols e não marcou nenhum, né? Então tá aí de acordo com a expectativa. Então o desempenho do goleiro do Bahia foi relativamente neutro, né? Ele não deveria ter tomado nenhum gol, né? 0,05 é praticamente zero, e ele de fato não tomou esse gol. E para finalizar a análise, desde as estatísticas aqui de passes decisivos até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a analisar a qualidade do jogo, né? Se foi um jogo interessante ou não. Na medida que um jogo tem bastante passes decisivos, uma alta expectativa de assistências e assim por diante, até chegar no número de gols marcados, quanto maiores esses números, mais interessante fica a partida. E se a gente for olhar aqui, o Bahia tem todas as estatísticas aqui com 3 estrelas ou mais, né? Destacando aqui o número de passes decisivos, o número de chances claras de gol criadas e a expectativa de gols, né? A qualidade das oportunidades que o Bahia criou. Já pelo lado do Internacional, a gente também tem um número de passes decisivos relativamente alto e também o número de chances claras de gol, mas de resto, os números do Internacional foram baixos. Então, assim, se teve alguma qualidade no jogo, ela foi muito mais pelo lado do Bahia do que do Internacional. Melhor ainda para o Bahia, que conseguiu vencer o jogo por 1-0. Então a gente finalizou aí mais uma análise de Bahia 1-0 em cima do Internacional. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para vocês se inscreverem no canal para a gente continuar crescendo, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para divulgar mais esta análise dentro do YouTube e falou!